Eu fiquei em depressão com esse bom dia. Bom dia, pessoal, tudo bom? Beleza, agora melhorou um pouquinho. Quem está ligado na palestra aqui, bate palma. Obrigado. Agora uma salva de palmas mais animada aqui para os nossos palestrantes, por favor. Agora sim, agora sim. Bom, gente, a gente temos aqui a incumbência, né, de falar um pouquinho sobre inteligência artificial. A gente queria fazer um pouquinho diferente, tá? Porque na maioria das vezes o pessoal traz esse assunto de uma forma muito fora da realidade, né? Fala sobre uma atmosfera um pouco distante. Então, a ideia, né, é a gente trazer o assunto realmente para o nosso dia a dia, a gente trazer para o nosso cotidiano, né, aquilo que realmente a gente utiliza para não ficar muito no mundo das ideias e a gente fugir do que é proposto, né, da tecnologia, que é ajudar a gente no dia a dia, ajudar a gente a otimizar os processos, né, eu acho que é para isso que serve. Então, vamos fugir um pouquinho, né, dessa atmosfera. Está todo mundo falando de inteligência artificial hoje, né, mas nem sempre da forma ideal, nem sempre da forma que a gente realmente utiliza, né? Então, eu proponho isso hoje, né, para a gente trazer um pouquinho. E acho que nada melhor do que trazer pessoas que trabalham com a IA hoje, né? E que, na verdade, não vieram da tecnologia, vieram de outras áreas. Eu acho que é uma coisa muito importante aqui. Levanta a mão quem está trabalhando na área de TI, por favor. Bastante gente. Quem não trabalha na área de TI, levanta a mão. Também uma galera. E quem não trabalha e quer entrar na área. Também tem um pessoal aqui. Então, é interessante porque a gente, às vezes, é formado, né, em outras coisas, a gente vem de outras formações e a gente está querendo entrar na área, mas não sabe onde, não sabe o quê, não sabe, né, em que área a gente entra, onde é que a gente se encaixa nesse mundo que é tão grande, com tantas possibilidades. Então, a gente vai falar um pouquinho, né, vamos conversar com o Bruno, né, que é economista por formação, e que mudou de área, né, veio para o TI depois de um tempo, já trabalha há 8 anos na área de TI, com machine learning, com ciência de dados. Então, a gente vai escutar ele um pouquinho também de como foi, né, a trajetória dele até aqui. E também a gente vai falar com o Jace, né, que ela é enfermeira por formação, nada a ver, né, e migrou também para a tecnologia, veio também para esse mundo dentro da área dela, mas entrou na tecnologia também, né, para trazer melhorias aí para a população. Então, vamos conversar um pouquinho, vamos começar escutando o Bruno, né, como é que foi essa trajetória dele, que migrou, né, de economia para TI. A gente estava, inclusive, conversando aqui um pouco atrás, eu também vim de ADM, né, dizem que quem faz ADM é indeciso, e eu faço jus a essa fama, porque eu tinha muitas possibilidades e eu acabei entrando, né, em uma coisa que abrangia várias coisas, né? Tá tudo dentro de administração. A gente tem economia, a gente tem matemática, a gente tem contabilidade, a gente tem recursos humanos, a gente tem vários viéses que a gente pode seguir e às vezes quando sai da faculdade a gente ainda está perdido. Então é a realidade de muitos aqui. Então acho que é importante a gente escutar pessoas que já tiveram essa trajetória, que já passaram um pouquinho por isso e podem contar um pouco para a gente também. Então passa a palavra aí para o Bruno. Boa. Desculpem a minha voz, eu estou meio gripado ainda da semana, então estou com aquela tosse de um mês que não passa. Então, se eu tossir, já fiquem ligados que vou ficar pedindo desculpa aqui o tempo todo, dizendo desculpa, porque eu estou com essa tosse. Eu sou formado em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco. Comecei faz um pouco de tempo. E como foi minha história, né? Eu fiz primeiro uma graduação em Engenharia Civil, pensando que ia ficar rico com engenharia civil. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a economia e aí fui fazendo a área de economia. Passei um tempo trabalhando em banco, indo para alguns eventos. E aí foi quando eu descobri o Porto Digital e a comunidade Manguezal, onde eu faço parte. E foi onde eu tive o primeiro contato com tecnologia, entendendo como era esse mundo e quais as oportunidades que teriam lá. E aí foi onde eu conheci o Porto Digital mesmo e a Manguezal. Nesse tempo, o Porto já era muito efervescente, tinha muito evento acontecendo, e eu descobri, aqui onde eu quero ir. E aí eu fiz um Startup Weekend, pensando que ia criar uma startup e ia ficar rico nesse momento também. Então, toda a minha história é pensando que eu vou ficar rico em algum momento
E continua então, pobre, né? E aí foi quando a gente começou a Invoer, lá em 2018. A Invoer era uma startup de processamento de dados para comércio exterior. Então, a gente fazia uns crawlers para pegar informações lá dos portos e de onde a pessoa importava da melhor forma. E depois disso, a gente extraía essas informações e vendia. O LLM já não era tão divulgado assim, então a gente fazia o LLM na mão da gente. Então, a gente pegava, extraía as informações e dava os relatórios para os nossos clientes. Chegou a pandemia a gente quebra durante a pandemia, por conta dos nossos clientes eram muito sazonais, e aí a gente vai para o mercado, eu volto para o mercado. Passo na Accenture, fui engenheiro de software na Accenture lá por 1 ano e pouco, vou para a Neurotech é adquirida para a B3, trabalho lá na parte de criação de modelo de machine learning também, e vou para a XP, que é onde o último caso, o lugar que eu fiquei, sendo coordenador da equipe de dados deles de lá. E nesse tempo, minha trajetória fui mudando porque dentro da startup, eram 4 sócios e meu sócio principal lá, que era o CTO, só tinha ele para codar. E aí eu fui aprendendo a codar sobre demanda. Então, eu até agradeci ontem o Gustavo Guanabara, porque eu aprendi assistindo o curso em vídeo, indo lá. Então, não tem muito segredo para você começar. Pode ir para esses eventos gratuitos, comece pegando esse conhecimento. Na minha época, hoje está mais... Você precisa ter uma graduação. Na minha época, a graduação não era tão buscada tanto, porque como aumentou o fluxo grande de pessoas, então a graduação hoje cada vez mais está sendo um diferencial até para o modelo entender que você está numa posição e você ganhar um pontinho ali em cima. Mas, para não ficar só nas minhas palavras, já estou falando demais, deixa eu passar e já a gente volta de novo. Boa. O que eu queria propor também, né, para a gente é interação. Eu gosto de quando a gente interage. Então, se o pessoal falar alguma coisa, ou falar alguma coisa, vocês tiverem alguma pergunta já, não deixar só para o final. Alguém quiser perguntar alguma coisa, só não dá para falar 20 minutos, porque a gente tem 30 só, né? Então, dá para fazer uma pergunta rapidinha, a gente já responde e vai interagindo junto, beleza? Bom, agora eu quero escutar um pouquinho de Jace, né, que eu acho que é o microfone. Tá. Queria escutar um pouquinho de Jace, né, que veio aí da área de enfermagem, né, nada a ver. Então, para quem veio de uma área também totalmente diferente, há esperanças, tá? Só queria dizer isso para vocês. Pode falar. Olá, pessoal. Eu gostaria de agradecer de estar aqui nesse evento hoje com vocês. É um prazer. Em primeiro momento, eu gostaria de agradecer a pessoas, né, conexões, pessoas certas que fizeram parte da minha trajetória. E aí eu quero agradecer primeiramente ao pessoal do Polutec, lá do Centro de Informática, porque foi aí que surgiu a parte da formalização da nossa startup, a Icuri. E também a uma grande parceira hoje da gente, que é o Hospital das Clínicas, a Universidade Federal de Pernambuco, onde contamos com o apoio que abriu as portas e acredita na gente, né? Shirley Cruz faz parte desse processo, que é a diretora digital da saúde, e também o pessoal, né, as enfermeiras que estão ali liderando uma dor que existe lá e está junto com a gente, que é o pessoal do controle de infecção hospitalar, coordenado por Andresa, né, uma enfermeira que coordena toda a sua equipe, juntamente com as CCIras. Então, falando um pouquinho de mim, de Jace, eu sou cristã, e a minha formação, eu sou enfermeira, eu sou estomaterapeuta, eu gosto muito do tratamento de feridas, tenho formação pelo Albert Einstein, em São Paulo. Eu vou até devagar, porque a história é muito longa. Eu sou mestre em inteligência artificial, formação no Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, e atualmente estou navegando em uma nova área. Né? Que área é essa, Geise? É a área de engenharia de software. Né? Como eu junto conhecimento com propósito, e aí, para agregar valor à nossa startup, eu vejo a necessidade de buscar caminhos e meios em prol da nossa solução e beneficiar toda a sociedade. E aí, eu sou engenheira de software. E estou nesse caminho, já tem 2 anos meu doutorado, e estou aprendendo em engenharia de requisitos, quais são os requisitos não funcionais para desenvolver um sistema, né? E o meu domínio de aplicação é a saúde, tá? E aí eu já venho fazendo modelagem, utilizando alguns diagramas de classe e tudo mais,
pensando em criar o produto específico para o mercado da saúde, né? E o nosso mercado, juntamente com a parceria do HC que existe hoje. A gente vem desenvolvendo um chatbot inteligente lá, que esse chatbot faz o monitoramento da jornada do paciente após a cirurgia. Então, Geise está lá hoje, junto com a equipe, né, todo o pessoal da Icure, modelando um produto que existe uma dor real, né? E aí a gente já construiu nossa plataforma que recebe os dados do paciente. E esses pacientes é tão interessante porque são pessoas que moram na zona rural, à distância, que fez a cirurgia, e nós estamos falando do ambiente do SUS, né? Onde tem toda a necessidade e desafios. Então, não vou me alongar muito tempo, né? Só para resumir, o que a gente está fazendo hoje lá? A gente já tem o nosso sistema que coleta os dados desse paciente em relação à sua cirurgia. Por exemplo, tem um chatbot. Esse chatbot, ele em comando de texto, ele vai até o paciente e pergunta como é que está a sua cirurgia, se tem febre, se os pontos daquela cirurgia se romperam, e todas essas informações é alimentado para o profissional da saúde, né? Não parando por aí, como começou essa parceria? Foi a quatro mãos. A gente é pesquisador, desenvolvedor e empreendedor. Então, foi a partir de escrita de editais. Não vou falar todos, estamos num momento muito quente de prosperação. Em resumo, o que a gente está fazendo? A gente está modelando um produto para ser aceito no mercado, né? Hoje temos essa plataforma das classificações das feridas, com chatbot em texto e também um pouquinho de chatbot em voz e chatbot de LLM, tá? Show de bola. Eu queria trazer uma pergunta para Bruno. Uma das coisas que Geise falou agora foi bastante interessante, né? A questão do chatbot, né? Que capta essas informações e que traz, né, para os profissionais da saúde já de uma forma tratada, né? Já de uma forma feita uma análise, né? Para que se torne mais fácil, né, o dia a dia. E o profissional da saúde também tem aquele apoio, aquela base de saber como tratar, né, aquela doença ou aquela demanda, né, do paciente específica. E teve uma coisa que o Bruno colocou até na descrição dele, que era em relação a como a IA, vou até ler aqui para não queimar suas palavras, como a IA transforma dados... ChatGPT. Esperto. Como a IA transforma dados em vantagem competitiva, né? Então, você que veio de economia, né, você que já tem esse olhar para o negócio, como é que, né, na tua realidade, no teu dia a dia, o que você já está habituado, né, a fazer, qual que é a tua visão, né, a respeito da utilização da IA para a gente sair na frente da concorrência, para a gente ter melhores parâmetros, né, frente ao nosso negócio dentro do mercado, que a gente sabe que tem muita coisa, tem muita gente, né, muita gente trabalhando, muitas ideias, né, sendo... O vento, né? Muitas ideias sendo afloradas aí o tempo todo, né? E às vezes a gente precisa desses dados, mas muitas vezes até nem sabe como tratá-los, não sabe como trabalhar com esses dados. Então a gente pode utilizar da inteligência artificial, né, para estar executando esse trabalho que é de análise, para a gente saber o que fazer já com essa análise que já foi feita pela inteligência. Então, fala um pouquinho sobre isso. Bom, primeiro ponto é entender muito da coleta do dado. Então, a informação que você vai querer obter, como que você vai conseguir essa informação. Então, hoje, para a maior parte dos modelos que a gente aplica, já são modelos meio que de prateleira. Então, você vai ter muita coisa já no mercado. A gente não cria muitos modelos, pronto, nem em XP, na Accenture. A gente tem muito modelo já bom no mercado, que se você for criar algum modelo em cima dele, você vai estar chovendo no molhado. Então, a maioria das vezes, vocês vão estar aplicando modelos de inteligência artificial em negócios. Então, como a gente aplica modelo de inteligência artificial, qual é o ponto? O mercado tem muita informação, então todo mundo tem acesso a esses modelos matemáticos para fazer e sair algum parâmetro em cima. É muito da tua criatividade, de onde você vai obter aquela informação e, às vezes, muito de dado proprietário. Quando eu estava lá na Neurotech, a Neurotech tinha um problema muito grande, que a gente perdia muito para a Serasa em alguns momentos, porque a Serasa ela tinha todo o nosso passado de dívida para eles terem. Então, tipo, os dados proprietários que tua plataforma, que tua solução tem e gera, é um dos maiores ganhos. Então, toda vez que eu estou pensando, pronto, lá na Invoé, a gente está criando uma plataforma de manutenção.
E aí a ideia da gente é muito como é que a gente vai... E a ideia é o seguinte, a plataforma, a gente vai fazer o chamado novamente, mas como geralmente o pessoal que vai fazer o chamado de manutenção, ele não tem tanta conhecimento técnico para ficar mexendo no aplicativo, gerando o chamado, vai ser tudo por voz. A gente vai criar uma IAzinha que ela vai puxar a voz, vai transcrever aquilo e vai virar um chamado. Do chamado, ele faz todo o acompanhamento, já vai no fornecedor contratado e já tira todo o trabalho da pessoa de fazer. Então, a gente está fazendo isso para gerar um dado proprietário, um dado que só a gente vai ter de, quantas vezes esse ar-condicionado quebrou, quantas vezes, e dando todo o histórico para o nosso cliente. Então, para o cliente, vai ter uma visão X, que é resolver aquele problema, mas você, como pessoa de dados, o que é que aquela informação vai fazer para mim que eu possa aplicar mais para frente? Então, no nosso caso, o que é que a gente já pensou? A gente está com muito dado de pessoal lá de ar-condicionado, que os ar-condicionados estão quebrando. O que é que a gente vai fazer com isso? Aí, quem é a pessoa mais interessada nisso? Os caras que vendem ar-condicionado. Então, eu vou lá no cara de ar-condicionado e digo, cara, eu tenho aqui a tua história de quanto o teu ar-condicionado quebra e esse teu manual de fabricante aqui tá errado. Como é que eu vou fazer isso? Então, pensem quando estiver trabalhando produto de dados, como é que você vai colher essa informação e o que você vai trabalhar. Então, é muita criatividade, porque modelo em si, você não vai criar um modelo do zero, você vai aplicar mais modelos. Então, é muito mais criatividade nessa hora e pensamento de negócio. E foi onde foi meu pulo do gato, porque eu sou um cara que virou tech. Eu era um cara de negócios, virei tech para lá. Então, essa é a minha visão de negócio. Então, todo mundo que está fazendo transição de carreira, entendam que tua particularidade. A de Geis é muito clara. Ela é enfermeira. Então, o que é que tem lá? Ela sabe de coisas que eu nunca vi na minha vida. Então, se eu for aplicar qualquer coisa para a área de saúde, eu vou levar um banho de Geis. E não é porque quem está aplicando o modelo melhor, é porque ela sabe daquele assunto específico muito melhor do que eu. Então, entendam que inteligência artificial é meio, nunca vai ser fim. Então, vai precisar sempre de outras pessoas para lá para estar falando com vocês. Show de bola, Bruno. Obrigado pela excelente resposta. E agora eu queria fazer uma pergunta para a Geise a respeito do futuro. Porque quando a gente fala de tecnologia, se escuta falar muito assim, sobre as profissões do futuro, as profissões vão acabar, não vai ter mais isso, não vai ter mais aquilo, o que é que eu vou fazer? Vai ter muita gente desempregado, então tem muita coisa a respeito disso. A gente escuta falar coisas que às vezes não tem nem base, porque claro que um médico não vai deixar de existir médico porque agora tem um robô que faz cirurgia. A questão é como nós utilizamos a tecnologia ao nosso favor. Então, de fato, muita profissão vai deixar de existir, mas principalmente se essas pessoas não souberem utilizar. Então, a gente vê muitos médicos que já operam robôs para poder fazer a cirurgia, mas nunca um robô sozinho operando o paciente. Porque se aquele robô errar, porque a gente sabe que existe uma margem de erro, mesmo que seja uma máquina, a gente vai culpar quem, Então, assim, tem que ter um profissional, tem que ter uma pessoa, tem que ter alguém supervisionando aquilo, que tenha conhecimento na área, que seja um enfermeiro, que seja um médico, uma pessoa formada. Então, eu queria trazer um pouquinho isso, já que você vem da enfermagem, você é mestra em inteligência artificial, eu queria a tua visão a respeito do mercado de saúde, frente a tanta tecnologia que a gente tem no mercado. Qual que é a tua visão a respeito do futuro da saúde em meio a tanta diversidade de tecnologia e inteligência aí disponível? Tá. Pegando um pouco do engancho de Bruno, Bruno falou muito bem das tecnologias, machine learning, inteligência artificial, e falando que a inteligência artificial é um meio, não é um fim. Então, eu, Geise, falando com um profissional, entendendo a necessidade que existe vários sistemas no setor da saúde, tá? Seja na área da enfermagem, medicina, enfim. Quando eu estava na minha graduação, na Unicap, na formação, então a gente aprendeu muito com base à literatura. Lá existem vários protocolos do Ministério da Saúde, da Anvisa, que determina serviços ser feitos de forma coerente. Só que quando a gente chega na área hospitalar, na prática, mão na massa, a gente vê que os hospitais em si não estão dando de conta. Já estão muito atarefados com várias demandas. Então, assim, o figurino que é escrito lá atrás
por vários gestores da saúde, enfim, Ministério da Saúde, não está sendo aplicado, porque o hospital em si ele está muito focado com a demanda de uma urgência, uma cirurgia, sabe? Algo que demanda o risco maior do paciente. E não está preocupado na parte principal que a gente aprende, né? na atenção primária ali, de estar acompanhando aquele paciente, sabe? Orientando ele. Então, a inteligência artificial, hoje, Geise, não só como profissional da saúde, mas com o conhecimento de inteligência artificial, a gente vê que ela veio para somar, né? Para tornar realidade no setor da saúde aquilo que já é descrito há muitos anos, né? Não é a IA que vai determinar como são as técnicas, os termos, nada disso. É algo que foi construído pelo humano, sabe? Então, assim, a IA vem para fazer aquelas atividades chatas, que o profissional já está atolado de coisa para fazer, então ela vem para contribuir, tá? E um ponto aí que tem, eu já mudei minha cultura, eu sou fã da IA, sou da saúde, mas sou fã da IA, o que eu puder fazer aqui de jornada, eu vou estar inserido, mas a gente precisa que o pessoal da saúde, ele também vista essa camisa. Vamos quebrar essa cultura, porque assim, a coisa mais difícil não é criar a tecnologia, desenvolver para o serviço funcionar. É a cultura que existe dos profissionais. Então, assim, vamos quebrar essa cultura, vamos enxergar a IA como um amigo, um parceiro, porque ele não vai ser igual a você. Ele jamais vai ser humano, ele jamais vai ter a relação social. Ele vai lhe ajudar nas tarefas chatas que você não gosta. Então, em resumo, eu vejo como um triângulo. IA em cima, o centro, do ladinho a saúde e aqui os stakeholders. Os stakeholders quem são? Hospital privado, público, profissional da saúde, enfim, todo esse campo. Então, em resumo, vamos aderir os profissionais da saúde, especialmente nessa linha, porque o profissional que não aderir, ele vai ficar para trás. Porque o gestor do hospital vai implantar esse serviço. E a pessoa tem que estar preparada para isso, assim como os termos técnicos, né? Perfeita a tua resposta, Geise. Eu queria abrir para perguntas. Faltam 5 minutinhos só. Já vi que tem uma mão levantada ali. Então, por favor. Eu não sei se tem microfone lá para ele, pessoal. Na verdade, não é uma pergunta, é mais ou menos em interação mesmo. Eu acho que as grandes ideias surgem com as nossas necessidades e dificuldades. E aí você me corrige, Geisa, se eu estou errado. Provavelmente você passou por alguma situação que você viu que tinha que mudar a chave e tal. Acho que é mais ou menos por aí. Sim, a minha jornada acho que eu já perdi até a data, acho que 4 anos, 5 anos, mais ou menos. E aí enfrentei vários desafios, né? Quando eu falei primeiro para as pessoas da minha graduação em si, os colegas falaram que eu estava ficando louca. Você é louca ir para a área do centro de informática, que não tem nada a ver, você é louca. Me chamou de louca, né? E aí tem uma pessoa muito importante nessa época aí, que tem o José William, que é meu amigo e irmão da graduação, que a gente tinha uma afinidade muito grande e mergulhamos nessa. Ele é enfermeiro também, só que a gente tinha um jeito diferente dos demais colegas. A gente tinha um cunho de pesquisa, de inovar, a gente tinha esse fervor no coração. E aí, respondendo a sua pergunta, né? A maior dificuldade foi essa, da aceitação dos colegas em aceitar. E veio a participação do professor Rafael Roque, do centro, que já foi aluno do Centro de Informática. E ele nos apresentou logo na época do Covid. Vamos fazer o TCC de vocês com o chatbot. Escolha só o domínio da saúde. E foi assim que a gente vai mergulhando. Mas, assim, o mais difícil é, na prática, implantar esse sistema e quebrar a cultura do pessoal, sabe? Acaba que a parte de IA e da modelagem vai ser o menor dos trabalhos que vocês vão ter na vida em construção de produtos de dados.
A maior parte vai ser de pesquisa para entender que se aquele mercado e a abertura dele vai ter algo que você vai conseguir enxergar ali. Então, olhem muito os stakeholders, olhem muito como vai ser a abertura desse mercado. O mercado de saúde, que a Geisa está entrando, é um dos mercados mais difíceis de ser por conta da sua regulação. Então, quando você vai criar qualquer coisa no mercado de saúde, ele vai ter uma série de barreiras que você vai ter que enfrentar. Então, primeiro, vocês vão ter que ter em mente quanto de fôlego que vocês vão ter para aguentar desse projeto, entendendo que quais são os caminhos que vocês vão obter para obter recurso. Alguns, como quando você vai para a saúde, para você começar seu faturamento, você demora muito, porque você precisa de muita regulação dentro. Se você vai para o mercado já de crédito, que é feito o meu, quando eu fiz mais parte no mercado de crédito, é um mercado muito mais aberto para inovação. Então, você vai conseguir fazer uma POC muito mais rápido, você vai conseguir testar. Só que é um mercado que o mato já está muito baixo. Então, você vai precisar desempenhar lá na acurácia do modelo, você vai ter já coisas bem delimitadas de onde você vai precisar ir e avançar. Então, entendam muito do seu mercado. Tem mercados com mato muito mais alto. Então, esse mercado aqui, vamos dizer, um mercado seguro. É um mercado que ainda o mato está alto. Então, vocês conseguem atribuir, fazer algumas coisas que, tipo, em outros mercados. Pronto, se você for um mercado de crédito, se você vier com modelos XGBoost da vida, já assim, achando que você está fazendo alguma coisa, os caras vão rir da sua cara e não fez nada. Mas vão ter mercados que, tipo, você vindo com um prompt do GPT, já vai ser algo muito novo. Então, entendam, principalmente quem é de outras áreas, entendam, pô, o que é que na sua área tem aquele espaçozinho onde eu consigo entrar e onde eu consigo vender. Porque, no final de tudo, como é que você vai conseguir monetizar aquilo? Porque tem vários programas de IA que você não vai conseguir gerar um negócio em cima deles. Então, foquem muito no mercado. Eu vim recentemente de São Paulo, estava num fundo de Venture Capital, que era Antler. E aí, lá, a gente sempre falava qual é o tamanho desse mercado. Quanto é que esse mercado pode te pagar e o quanto isso vai ser relevante para o teu projeto. Então, quando você começa um projeto em um mercado muito pequeno, muito nichado, você vai ter que ter algumas estratégias específicas. Então, sempre, quando você vai começar qualquer coisa, pense no problema em si e depois no tamanho do mercado, se esse mercado vai ser relevante ou não para ser um negócio gerado. Pessoal, disseram que o tempo da gente, né, já foi, então eu queria só abrir aqui 2 minutinhos para a gente. Tem muita gente aqui, inclusive, obrigado, pessoal, pela participação. Já que tem muita gente também querendo entrar nesse ramo, né, entrar na tecnologia, conhecer mais da inteligência artificial e, quem sabe, trabalhar com isso um dia, eu queria que vocês dessem, em poucas palavras, né, um conselho, né, uma dica aí para quem está querendo entrar nesse ramo. O que é que a pessoa ela precisa ter, o que é que ela precisa, talvez, estudar, né, para onde ela deve olhar para poder chegar a ser um profissional da inteligência artificial? O primeiro caminho é bem relacionado à minha jornada mesmo. A gente só movimenta algo, só faz algo diferente se tiver muita paixão, muita sede. Então, assim, o que você gosta de fazer? Ai, Geise, eu gosto de design. Ai, Geise, eu gosto de arquitetura. Ai, Geise, eu queria ser médica. Enfim, então parte de um desejo, de uma paixão. Depois disso, você vai ter que procurar pessoas, porque nada sozinho não vai funcionar. E conexões ajudam muito, as pessoas certas. Então, assim, se você quer criar uma startup junto com o IA, primeira coisa, defina um domínio específico, você tem paixão. E aí você vai procurar gente, porque gente move, gente faz acontecer. E pessoas que têm a mesma índole que a sua, né? E aí você vê pessoas do centro de informática, por exemplo, se você não é da área de IA, né? Não é da área de ciência da computação, então relaciona. O centro de informática, ele tem um Poltec, né? Lá faz incubação, tem professores fantásticos que abrem a porta para qualquer um de vocês aqui. Vocês podem fazer um mestrado, então seguir a mesma carreira. Então, assim, essa é a dica que eu dou. E depois disso virão as brincadeiras, né? Eu estou falando de cor-de-rosa. Depois vai vir a resiliência, a coragem, a determinação, sabe? Para dizer assim, esse é o meu propósito, ir em frente. Porque é isso que vai motivar você ser empreendedor à frente. Vou ser rápido também, que já acabou o tempo. Primeiro, time, foque em equipes e pessoas aqui, pessoas que vieram com você aqui do lado hoje, num sábado, para Campus Party. Essa pessoa já é um pouquinho diferenciada, porque ela já está buscando algo a mais. Então, pensem em pessoas, é o primeiro ponto e é um ponto principal.
O outro ponto é, velho, metam a cara nos estudos, entendam a área que vocês querem, entendam que machine learning, inteligência artificial é muito amplo. Ninguém daqui sabe de tudo, então você vai ser nichado em alguma das suas áreas onde você vai ser melhor. Então foque nisso para o teu crescimento. E o outro ponto é o que eu tinha falado, veja o mercado. Então veja que você tem aptidão, habilidade em cima dele, amor e vá, meta a cara, vá aprendendo. Se conecte também, é a parte mais importante. Então tem o Porto Digital, a Polutec, a Manguezal. Entrem em conexões, falem. Eu tenho meus mentores, foi super importante na vida. Procurem mentores, procurem pessoas que podem te deixar no outro nível. E aí, cada um... Eu já ainda tenho meus mentores, então todo mundo vai tendo essas pessoas lá na vida. Então procurem pessoas que podem te acompanhar, que possam dar aquela ideia que vai fazer você mudar um pouquinho do ponto A para o ponto B. Então, foquem nisso, contem com a gente, como o Manguezal, como o Envoé, como a Icuri. A gente está aqui aberto para cada vez mais conversar. Quem quiser bater um papo depois, a gente vai estar aberto. O tempo é pouco, mas a gente só queria deixar esse feelingzinho de, cara, é possível. Nós três aqui saímos de áreas diversas e estamos agora trabalhando diretamente com a parte de inteligência artificial. Então, se a gente conseguiu, vocês conseguem. A gente não é nada demais de diferente de vocês. Então, metam uma cara que cada um vai conseguir. E nas próximas vezes eu vou estar aqui do lado de vocês ou aqui sentado escutando vocês falarem um pouquinho também. Beleza? Boa, pessoal. Quem quiser me achar no LinkedIn, Bárbara Lira, vocês. Nome de vocês no LinkedIn? Geician Roque. Geician Roque. Bruno Pinheiro. Show de bola, pessoal. Foi massa. Mas o mais importante, foi útil? Foi útil? Show de bola. Obrigado, viu?